Olá pessoal, Deus abençoe a todos, tudo bem? Nesse dia maravilhoso, hoje é sábado, é um dia lindo, esse dia amanheceu perfeito. Pessoal, eu quero, em nome do Senhor Jesus, passar nesse início de dia para você, para a senhora, para o senhor, uma mensagem de fé. Você sabe que Abraão foi considerado o pai da fé, mas Abraão, ele não realizou nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de cura, nada desse tipo que caracterizasse ele, que poderia ter usado a fé para essa forma, para esse fins. Abraão foi chamado pai da fé porque em tudo quanto Deus pediu para ele fazer, ele obedeceu. E você sabe que Deus demorou 25 anos, aproximadamente 25 anos, para dar a bênção que Abraão tanto queria. E você sabe que essa bênção só veio quando ele estava já em idade avançada. O seu corpo já estava mortificado. Ou seja, não tinha mais vigor para, junto com a sua esposa ali, pelos meios naturais, gerar um filho. Por que Deus demorou tanto para dar essa bênção a Abraão, uma vez que Abraão ele era obediente a Deus em tudo que Deus pediu? Pessoal, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nação, que ele seria pai de multidões, que dele faria uma grande família sobre a terra. E para isso, para a gente ser pai, primeiro a gente tem que aprender a ser filho. Está entendendo? Para a gente ser amanhã um líder, primeiro tem que aprender como liderado. Para a gente amanhã poder ser grande, tem que ser pequeno. Não tem como você sair de um estágio e pular logo para o último estágio de bênção sem passar por todas as etapas. Abraão precisava ser filho para poder um dia ser pai. E isso que Deus faz com a gente. Às vezes, se Deus te dá a bênção que a senhora, o senhor tem buscado agora, necessita neste momento, talvez essa bênção pode se tornar na frente maldição para você. Porque às vezes a senhora ou o senhor não vai ter experiência para lidar com essa bênção que tanto você pede. Já viu, por exemplo, pessoas que ficam ricas instantaneamente? Tem pessoas que do dia para a noite ficam ricas. E 99% dessas pessoas, elas se perdem com tanto dinheiro e voltam a ficar pobres em questão de anos. Às vezes até mesmo de meses. Porque não tem condições de administrar essa riqueza, esse dinheiro, porque não conhece, não sabe trabalhar. Abraão, ele errou muito. Abraão, pessoal, ele errou muito. Abraão, quando ele foi para o Egito, ele mentiu para Faraó, com medo que Faraó matasse. Se Deus era com ele, se Deus até aquele momento tinha sido com ele, por que Deus também não seria com ele? Se Deus já tinha prometido para ele que ele seria pai de multidões, por que ele teve dúvida, né, em relação à sua morte, em relação à sua situação no Egito? Então ali já mostra que Abraão precisava muito aprender também. Outra situação também, pessoal, foi quando ele foi influenciado por Sara. Deus também tinha prometido para ele que ele seria pai de multidões, mas Sara conseguiu colocar na cabeça dele que essa nação não sairia dela, mas sim somente dele. E Deus não é Deus injusto. Se você anda com uma companheira, se tem alguém andando contigo, Deus é parceiro. Deus não ia dividir uma família. Deus não tem plano de destruir uma família para montar outra. Então ali mostrava que Abraão não conhecia Deus ainda a fundo, que Abraão precisaria mais de tempo para conhecer quem era o seu pai. E às vezes, como que a gente vai ser pai se a gente não sabe ser filho, a gente não sabe obedecer na íntegra, confiar? Porque uma coisa é você obedecer porque você necessita. Outra coisa é você aprender a confiar mesmo você não tendo em mãos ainda aquilo que você tanto quer. Porque quando nós temos interesse, nós fazemos coisas, pessoal, que até o diabo duvida, né? A pessoa por interesse ela faz tudo. Por interesse ela se sujeita a tudo. E Deus não quer que você ame a Ele por aquilo que Ele pode te dar, mas sim por aquilo que Ele é. Então Abraão demorou 25 anos para ter a sua bênção, porque Deus tinha que ensinar ele a ser servo. Tanto que quando deu Isaac para ele, logo depois de um tempo, Deus pediu a esse filho no monte. Porque Deus falou assim, tem uma versão da Bíblia que diz que Deus prova Abraão, né? Realmente Ele prova Abraão, quando Ele pede o filho Abraão no monte para sacrificar ele. E Abraão imediatamente atende a Deus, né, mesmo com seu coração partido, mas Deus para ele naquele momento era maior que tudo.
Então ali Deus viu que Abraão realmente aprendeu a amar Deus pelo que ele é, não o que ele poderia dar. Então é isso que Deus faz com a gente quando nós estamos em busca de conhecê-lo. Deus vai te dar a sua bênção, Deus vai trazer para você a bênção que você necessita, mas em nome de Jesus, aguenta firme, obedeça, mesmo não recebendo, mesmo não tendo em posse aquilo que a senhora quer ou o senhor deseja. Deus, ele nunca falha conosco, tá bom? Olha só que lugar bonito onde eu tô. Eu tô aqui no Rio de Janeiro. Esse lugar aqui é bonito, tá bom? Lugar bonito. E eu já acordei inspirado para dar essa mensagem para a senhora, para o senhor. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser muito grande. Então não desanima, prospere diante do altar, fique firme. Agora eu vou te pedir algo, tá bom? Posso te pedir algo? Pessoal, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, esse canal é tão humilde, pequenininho, tá bom? Eu, pastor Luiz da Igreja Pentecostal Caminho das Águas, quero ficar firme contigo aqui, quero trazer muitas palavras abençoadas para você. Então, eu gostaria que a senhora e o senhor me ajudasse a crescer esse canal, tá bom? Leva esse vídeo simples para mais pessoas que estão desanimadas, frustradas, até mesmo pensando em desistir, porque tá difícil para ela. Então, compartilhe bastante, compartilhe muito e se inscreva em nome do Senhor Jesus. Aquele abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.